Opa, boa noite. Apresentação do trabalho de fisiologia endócrina do sistema reprodutor feminino. Os integrantes do grupo são Arthur Perini, Leonardo Abraão, Lucas Ramires, Vinícius Teixeira e Thaís Mello. Para iniciar, eu vou falar sobre a regulação do ovário, né? Começando sobre o controle hipotalâmico, onde tem o GNRH, que vai para a adenopófise com o FSH e o LH, que por último vai para os ovários com a progesterona e o estrógeno. Nos ovários, eu vou falar sobre os efeitos da progesterona e do estrogênio. Começando sobre a progesterona. Ela é responsável por efeitos sobre o útero no início da gravidez, a contratilidade do útero, ela participa dos desenvolvimentos das mamas, apresenta efeitos de feedback negativo sobre a secreção de FSH e de LH durante a fase lútea. Ela é responsável por manter a gravidez e no cérebro ela modula o comportamento sexual e regula a temperatura corporal. No caso do estrogênio, ele produz maturação e manutenção das tubas uterinas, do útero, do colo do útero e da vagina. Ele apresenta efeitos de feedback tanto negativo quanto positivo sobre secreção de FSH e LH. Ele estimula a secreção de prolactina. Ele tem envolvimento no crescimento das mamas. Ele também ajuda a manter a gravidez. E no útero ele faz a proliferação do endométrio. Aí, sobre funções ovarianas, vou destacar duas, que é a ovogênese e a foliculogênese. A ovogênese é a geração de um ovócito ou de um óvulo, e a foliculogênese o desenvolvimento de folículos ovarianos. Vou falar agora sobre o ciclo menstrual. Vou começar falando sobre a fase folicular, que ela se estende em duas fases, a fase inicial e a fase folicular tardia. A fase folicular inicial, ela ocorre o aumento da secreção de hormônios pela glândula da hipófise, estimulando o crescimento de folículos ovarianos, e esses folículos produzem hormônios esteroides, como estrogênio, sob a influência do FSH e do LH. Esses hormônios têm efeito como inibir a produção de mais folículos no ciclo e estimular a produção de mais estrogênio pelas células do folículo. O estrogênio ele desempenha papéis diversos, incluindo a regulação negativa do FSH e do LH, impedindo o desenvolvimento adicional de mais folículos, onde ele dá prioridade a um folículo apenas. E ele também promove o crescimento do endométrio no útero, estimulando a proteção celular e aumentando o suprimento sanguíneo para o tecido na fase folicular tardia. Começando a tardia, os níveis de estrogênio atingem um pico máximo. Nesse momento, apenas um folículo se desenvolvendo e as células desse folículo começam a ter influência da inibina, da progesterona e do estrogênio. O estrogênio, antes, inibia a suspensão de GNRH, agora ele exerce um efeito de retroalimentação positiva, um feedback positivo, elevando ainda mais o GNRH pré-ovulatório, antes da ovulação. Os altos níveis de estrogênio, junto com o aumento da progesterona também, tornam a hipófise mais sensível ao GNRH. Isso resulta em um aumento na regulação do LH, conhecido como pico de LH e FSH. Também aumenta, só que em menor grau, o FSH devido à ação da inibina e do estrogênio. Começando a ovulação, durante esse processo ocorre a primeira divisão meiótica, resultante na formação do ovócito secundário e do corpúsculo polar. O folículo continua crescendo e acumulando líquido antral, preparando para liberar o ovócito. Após 16 a 24 horas do pico do LH ocorre a ovulação. Durante o processo, o folículo maduro já libera substância chamada de prostaglandinas, que ajuda a romper as paredes do folículo, permitindo que o líquido e o ovário sejam liberados do ovário. O óvulo é levado para dentro do tubo das tubas uterinas, onde pode ser fertilizado ou morrer se não ocorrer a fertilização. Já na fase lútea, que também consiste em duas fases, a inicial e a tardia. Durante a fase lútea, o corpo lúteo ele produz hormônios como progesterona, estrogênio e inibina.
em quantidades cada vez maiores, de acordo com o processo, que é chamado de luteinização. Os hormônios de estrogênio e progesterona, eles exercem uma retroalimentação negativa, um feedback negativo sobre o hipotálamo e a adenohipófise, fazendo com que a produção de gonadotrofina seja reduzida durante a maior parte da fase lútea. A inibina, que é secretada pelo corpo lúteo, também contribui para essa redução na produção hormonal. O corpo lúteo ele tem uma vida útil de 12 dias, se não houver gravidez. Ele sofre apoptose instantânea, que é resultante da diminuição da progesterona e do estrogênio, e essa queda ela vai então ser um sistema de feedback negativo, aí ele volta a aumentar o FSH e o LH e começa a manutenção do endométrio, que essa manutenção depende da presença de progesterona. Como o corpo desminerou e a produção de progesterona diminuiu, os vasos sanguíneos da camada superficial do endométrio se contraem, resultando na morte das células superficiais que perdem a sua nutrição e oxigenação. Na fase da menstruação, ela quando não há fecundação, levando à degeneração do corpo lúteo e a queda dos níveis de progesterona e estrogênio. Essa queda hormonal causa a contração dos vasos sanguíneos do endométrio, interrompendo o aporte de oxigênio e nutrientes para a célula, como já foi falado. E acaba morrendo e se desprendendo da parede uterina. Esse tecido, junto com o sangue e secreções, é eliminado pelo canal vaginal, constituindo um fluxo menstrual. Dura em cerca de média de 3 a 7 dias, com perda aproximadamente de 40 ml de sangue. A plasmina, que é presente no fluido menstrual, impede a formação de coágulo, o que torna o sangue mais fluido. Durante essa fase, os níveis baixos de estrogênio e progesterona sinalizam ao hipotálamo e à hipófise para voltar a produzir o GnRH e o FSH, iniciando o processo de maturação folicular no ovário. Bom, durante a gestação ocorrem diversas alterações hormonais, né, com o intuito de fazer a manutenção da gravidez e o desenvolvimento saudável do feto. Os hormônios que estão envolvidos nesse processo são o estrogênio, a progesterona, o HCG e a prolactina, e outros como a relaxina e a vasopressina, mas que vão atuar de forma diferente. Questão do estrogênio, ele vai atuar, né, no crescimento e no desenvolvimento do útero, na formação de glândulas mamárias, no aumento do fluxo sanguíneo para o útero e no desenvolvimento dos órgãos reprodutivos do feto. A progesterona vai servir para manter o revestimento do útero, prevenir contrações prematuras e auxiliar na preparação das glândulas mamárias para o bebê. O HCG vai ajudar a manter a produção de estrogênio e progesterona pelo corpo lúteo, enquanto a prolactina vai produzir o leite materno e a preparação das glândulas mamárias também, para o bebê que vai vir, né? E a relaxina vai servir para relaxamento dos músculos uterinos e o aumento da elasticidade dos ligamentos, também visando facilitar no momento que o bebê for nascer. E a vasopressina vai fazer a regulação do equilíbrio de água no corpo. Agora falando um pouco sobre o pós-parto, que ele exige que o sistema reprodutor feminino se recupere e se adapte à nova fase da vida da mulher. Por isso que ocorrem mudanças hormonais nesse período, variando de mulher para mulher, e afeta cada uma de uma maneira. Essas alterações hormonais são fundamentais para o processo de amamentação e recuperação do corpo da mulher. Elas permitem a produção de leite materno, ajudam na contração uterina para evitar hemorragias pós-parto e suprimem a ovulação temporariamente para evitar uma nova gravidez imediata. Os hormônios envolvidos nessa fase são o estrogênio, progesterona, prolactina e ocitocina. O estrogênio e a progesterona têm grande atuação durante a gravidez, mas também auxiliam no pós-parto, devido à queda de seus níveis
que sinalizam o início da produção de leite materno. Já a produção de prolactina inibe a liberação do hormônio do FSH e do LH, que suprime a ovulação e impede uma nova gravidez imediata. Um fato curioso é que a sucção do bebê durante a amamentação estimula ainda mais a produção de prolactina. É o hormônio responsável pela produção do leite materno, ou seja, após o parto, seus níveis aumentam significativamente, estimulando as glândulas mamárias a produzirem leite. Já a ocitocina desempenha um papel fundamental na contração do útero após o parto, fazendo com que ele retorne ao seu tamanho original. Também está envolvida na liberação de leite durante a amamentação, estimulando as contrações das células musculares ao redor das glândulas mamárias. Além disso, ela também desempenha um papel importante na formação do vínculo entre a mãe e o bebê, que promove sentimentos de afeto e amor materno. Vou falar um pouco agora sobre a parte da amamentação, né, da fisiologia endócrina, que também ela é chamada de lactação. Esse processo vai ser principalmente controlado por dois hormônios, a prolactina e a ocitocina. Eu vou falar um pouco mais para frente depois como elas agem. E ela vai depender de estímulos nervosos e hormonais que são integrados, que vão envolver o hipotálamo, a hipófise e as glândulas mamárias. O estímulo inicial é a sucção, né? A lactação vai começar a partir do estímulo do bebê, né? A sucção dele, que quando o bebê mama, os mecanorreceptores dos mamilos vão ser ativados e vão enviar impulsos nervosos para o hipotálamo. E esse vai ser o gatilho que vai iniciar todo o processo neuroendócrino da amamentação. Falando um pouco sobre o hipotálamo, ele vai ter duas funções principais, né, durante todo o processo. Primeiro, ele vai inibir a dopamina, que é um neurotransmissor que normalmente bloqueia a secreção da prolactina. E quando a dopamina é inibida, a adenohipófise vai aumentar a liberação da prolactina, que vai ser responsável pela produção do leite. Em seguida, o hipotálamo ele vai estimular os núcleos supraópticos e paraventriculares, que vão levar à liberação da ocitocina pela neurohipófise. Ou seja, o hipotálamo ele vai ser o centro de integração que vai coordenar esses estímulos nervosos e as respostas hormonais deles. Falando um pouco também do estrogênio e da progesterona, durante a gestação, os hormônios, o estrogênio e a progesterona, vão ser fundamentais para o desenvolvimento da glândula mamária da mãe. Eles vão promover, né, o crescimento dos ductos e dos alvéolos glandulares que vão preparar a mama para produzir o leite. Porém, também é importante falar que durante a gravidez, esses hormônios eles vão inibir a secreção da láctea efetiva, para que a produção de leite só comece de fato após o parto, quando vai ocorrer uma queda brusca dos níveis de estrógeno e de progesterona no corpo. Os outros dois hormônios que são importantes também, né, são a prolactina, que vão ser secretados pela adenohipófise e vai estimular as células alveolares das glândulas mamárias a produzir o leite. Ele é principalmente formado por proteínas, lipídios e lactose. A ocitocina ela vai ser liberada pela neurohipófise e ela vai atuar sobre as células mioepiteliais dos alvéolos mamários, que vão provocar a ejeção ou a descida do leite nas glândulas mamárias. Então, a prolactina ela produz o leite e a ocitocina é responsável de liberar o leite para o bebê. Falando sobre o processo, ele é um processo de feedback positivo. Quanto mais o bebê suga, mais estímulo nervoso vai chegar no hipotálamo, que vai liberar mais prolactina e ocitocina. Isso vai aumentar tanto a produção quanto a ejeção de leite, como eu falei, e vai estimular o bebê a continuar mamando, então vai estimular a sucção. E vai ser um ciclo contínuo que vai manter enquanto o bebê fazer a sucção. E por fim, finalizando, vai ter a cessação, que é quando o bebê vai parar de mamar, e esse estímulo nervoso vai deixar de ocorrer. Com isso, o hipotálamo vai voltar a liberar a dopamina no corpo e os níveis de prolactina e ocitocina vão diminuir. E a produção de leite vai sendo interrompida com o tempo. E a ausência do estímulo vai levar à involução das glândulas mamárias, que vai encerrar de vez a lactação. E é isso. Muito obrigado.